Olá, olha eu aqui de novo, estamos aqui no programa Por Dentro da Lei, no canal 10, comigo, doutora Luciane Mourão. Bom, o programa de hoje é a pedido, tá? Da Ju Berardo. Ela foi lá e comentou e falou, doutora, fala sobre alienação parental. Tá aí, Ju, é pra você o programa sobre alienação parental. Vem comigo! Olá, estamos de volta em mais um programa Por Dentro da Lei comigo, doutora Luciane Mourão. Bom, a pedido de uma pessoa muito especial, a Ju, ela sugeriu esse tema para esse programa que seria alienação parental. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso, né, gente? Bom, mas o que é alienação parental, doutora Luciane? Eu acho que aquele meu ex-marido está fazendo isso comigo, hein? Será que você sabe o que é? Bom, vou falar um pouquinho sobre esse assunto para vocês. Bom, a alienação parental surgiu na década de 80, onde um psiquiatra norte-americano, ele descobriu que crianças e adolescentes estavam tendo síndromes. Esse tipo, é uma síndrome, é um distúrbio infantil. Por conta de quê? Por conta de brigas judiciais por guarda dessas crianças. Então, os pais falava alguma coisa do outro e essas crianças começavam a ter problemas psiquiátricos mesmo e psicológicos. Depois disso foi avançando, veio aqui para o Brasil, aí veio bem depois para cá, que foi quando surgiu a legislação, que é a Lei 12.318 de 2010, mas é um fato que já ocorria há muitos anos, mas aqui no Brasil a gente passou a conhecer isso bem depois. Bom, e o que é alienação parental? Bom, quando um casal, por exemplo, eles estão no meio de uma separação, eles começam a litigar nessa separação e envolvem essas crianças, fazendo com que o filho passe a até mesmo odiar aquele genitor. Isso é alienação parental. Mas ela tem que ser caracterizada. Para chegar a essa caracterização dela, há um longo caminho, né? Nem tudo será uma alienação parental. Isso é bem importante ficar bem claro para todos vocês, ok? E, como eu disse anteriormente, como ela pode ser considerada essa alienação parental? São comportamentos recorrentes, ou seja, não é aquele pai que falou hoje mal da ex-mulher para o filho, ou aquela mulher que falou do ex-marido para o filho. Não é, são atitudes recorrentes que acontecem continuamente, que vêm ferir essa criança, ou esse jovem, ou esse adolescente, que vem trazer algum problema a ele psicológico, mas com o tempo. É uma coisa continuada, então não é qualquer coisa que é uma alienação parental. Por quê? Isso traz repercussões psicológicas e também judiciais, caso isso seja constatado, ok? Bom, como eu disse anteriormente, a lei que trata disso é a Lei 12.318 de 2010, gente. Ela considera alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores. É disso que essa lei trata. É a lei que ela vai proteger, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela vai proteger esse menor, esse adolescente, desse pai irresponsável que vem trazer esse prejuízo psicológico para essa criança. Essas condutas, como eu disse, ela não é inerente dos tempos modernos, ela vem durante muitos anos acontecendo. E aí, doutora, mas quem é que aliena? É só o pai e a mãe que aliena? Claro que não! Maria, João, claro que não. Não é só o pai e a mãe que alienam, não. O avô pode alienar, a tia pode alienar. O cuidador, aquela criança que é cuidada por uma outra pessoa que não seja daquela relação direta familiar, ele pode ser um alienante. Ou melhor, um alienador, que fique claro. Um alienador. Bom, eu quero falar um pouco dos avós. Muitos avós, por super protegerem essas crianças e esses jovens, por amar demais, acabam falando para essas crianças coisas do tipo:
Ah, só eu que sei cuidar de você. Seus pais não sabem cuidar, vocês são crianças, por muito amor mesmo. Não sabem cuidar direito de vocês. Ou porque sentem saudade, falta da época em que eram, na verdade, pais, né? Que tinham os filhos pequenos próximo a eles. Começam a gente chama até da síndrome do ninho vazio, e começam a falar, ou então falar para essas crianças que esses pais não têm condições de cuidar. Vou dar outro exemplo. Ah, eu não gosto do meu genro, eu não gosto da minha nora. E essa avó começa a falar mal desse genro e dessa nora. Vovós e vovôs. Se for um ato continuado, se for um ato recorrente, isso é alienação parental. E você pode estar condenado, caso um desses pais vá até o Poder Judiciário, você pode estar condenado a se afastar dessa criança. Então, todo cuidado, amor, você pode dar sim, e deve dar muito amor para o seu netinho. Mas você não pode impedir esse convívio dos pais, ou então fazer com que, lembre que eles estão formando o seu caráter. Então, o que você disser, o que uma pessoa disser, para elas, elas não podem ter aquilo como uma verdade absoluta. E pode começar a olhar esses pais de uma maneira negativa. E isso não é bom para a formação dessas crianças e desses jovens. Quais são, doutoras? Então, quais são as formas de alienação parental previstas em lei? Bom, realizar a campanha de desclassificação. Ah, João não é um bom pai não, hein? Ou então, a Maria trabalha demais. Pô, não está nem tempo para você, entendeu? Ah, eu não gosto dele. Olha, seu pai não é um bom pai, não, ele não cuida de você direito, ele não leva você para passear. Isso é uma forma, realizar a campanha de desqualificação desse pai. É uma forma de alienação parental. Dificultar o exercício da autoridade parental. Bom, gente, autoridade parental. Todos os pais, o pai e a mãe, eles têm o dever de educar essa criança. Eles têm a total autoridade sobre essa criança. Então, um não pode... Ah, a gente está separado, então vou falar. Vou falar mal dele, ele não pode te educar não, só quem educa sou eu. Isso é dificultar. Não é só um que educa, os dois vão educar. Não é porque vocês estão separados que a educação não vai caber aos dois. Sim, vai caber aos dois essa educação. É muito importante você atentar para isso. Não é só a mãe que vai ser a responsável por aquilo. Não, todos dois, ok? Então, eles têm que participar ativamente da vida dos filhos e ter autoridade sobre eles. Nunca tire a autoridade do pai ou mãe. E nunca tire mãe a autoridade do... Por favor, não faça o inverso, não faça isso. Porque ele precisa respeitar esse filho, precisa respeitar esses dois genitores, porque eles dois são importantes na formação dessa criança. Qual a outra forma, doutora? Tem mais formas de alienação parental? Tem sim, vamos lá. Dificultar contato da criança ou adolescente com o genitor. Fácil, né, gente? Não vai atender o telefone, teu pai está ligando. Não pode atender, passar mensagem para sua mãe. Aí o genitor vai lá, esconde o telefone, não deixa falar, não deixa se comunicar com a criança. Isso, ou o jovem, sempre falo, criança ou adolescente. Isto é uma forma de alienação parental também, tá, gente? Você tem que permitir que ele se comunique com o genitor. Então, cuidado, se é recorrente, você está cometendo alienação parental. Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. O que é isso? É a visitação. Ah, semana que vem não vai pegar não, tá? Semana que vai pegar, já tem uma festa. Festa de família, vou ter que levar meu filho para festa de família. Gente, pode trocar? Pode trocar. Claro que pode trocar. Só que isso não pode ser recorrente. Toda vez que é o final de semana do outro tem uma festa, tem um evento, tem um outro compromisso, você está alienando, você está impedindo o convívio dessa criança com o outro genitor. Não faça. Não faça porque você ainda está prejudicando o seu próprio filho. Não faça isso com essas crianças. Vamos lá, outra coisa também, omitir deliberadamente a um dos genitores informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente. Tipo, nota da escola, convívio social com as outras crianças. Ah, ele briga na escola ou ele não briga? Ele tem relacionamento com outras crianças? Quais são as notas que ele tem na escola? Ele está doente? Que doença que teve? Ele teve febre? Sempre, gente, eu vou voltar a falar, comportamentos recorrentes, tá?
né? Fato isolado. Está sempre fazendo a mesma coisa? Está alienando, ok? E tem uma mais grave de todas, que é apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares, deixa ou contra avós para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Gente, por incrível que pareça, existem genitores que fazem denúncias falsas, até de crime de abuso sexual, para afastar de vez aquela criança do outro genitor, do pai ou da mãe. Isso é muito grave. Você está cometendo um crime. Você está cometendo um crime porque é crime. Se ele cometeu abuso sexual, é crime. Segundo, é um crime contra essa criança psicológico. Você está matando psicologicamente essa criança. Então, por favor, não façam isso. Isso é muito sério. O que a gente vai sempre se preocupar é com o bem-estar daquele menor. Não com o seu. Não pode valer a sua vontade. O que tem que valer é a vontade do menor. É o direito do menor. Se ele está feliz, traga felicidade para essa criança. Então, o alienador ele acaba retirando dos filhos a alegria da convivência com aquele outro genitor, deixando aquela criança com problemas psiquiátricos até. E alguns jovens chegam até a cometer suicídio por conta disso. Então, eu estou falando de um assunto bem sério e bem relevante. Por favor, preste atenção se você não está cometendo esse tipo de abuso, porque isso é um abuso contra esses menores. Uma coisa muito recorrente que acontece é, por exemplo, um dos genitores arruma um companheiro, casa novamente, aí ele começa a dizer para esse filho, principalmente quando é muito pequeno, olha o papai, chama de papai, esse é o seu papai. Gente, ele pode, seu companheiro ou sua companheira, pode ter amor pelo seu filho, deve ter, e respeitar essa criança ou esse adolescente. Mas ele jamais, em hipótese alguma, substituirá esse pai. E se você faz isso, você está cometendo alienação parental. Porque você está falando para essa criança que aquele pai dele não é o pai dele verdadeiro, que não é o melhor pai. Esse agora que você apresenta é o melhor pai para ele, que é o que cuida mais, é o que está mais próximo a ele. Então, cuidado. Claro que esse padrasto, essa madrasta, eu não gosto muito dessa palavra, mas é isso. Ele tem que dar amor a essa criança, mas ele nunca, jamais substituirá o amor do pai ou da mãe, ok? Então, é uma coisa também que causa alienação parental. Então, presta bem atenção nisso aí, hein, gente? Agora, vamos falar um pouquinho de comportamentos comuns do alienador. Alienador é esse que faz essas coisinhas aí com as crianças, tá? Fica falando mal. Esse a gente chama de alienador, ok? Para vocês poderem entender. Vamos falar um pouquinho desse comportamento dessas pessoas. Eles desclassificam o outro genitor na presença dos filhos, impedem ou dificultam o outro genitor de ter acesso às informações referentes ao contexto escolar, alguma coisa nesse sentido. Recusam a passar ligações telefônicas, como eu disse no outro bloco. Proíbem os filhos de usar roupas e brinquedos que eles dão na casa do outro. Gente, isso é a coisa mais comum. Proibir você dar um brinquedo pro teu filho. Não, esse você não vai levar para casa da tua mãe. Foi eu que dei. Pelo amor de Deus, gente. O brinquedo é teu, da criança. Não faça isso, está cometendo alienação parental. Outro fato também, culpar o outro genitor pelo mau desempenho da criança na vida escolar ou na vida social. Porque fez sua mãe, trabalha demais, aí tem tempo nem de fazer o dever de casa com você. Gente, a mãe trabalha muito, mas ela tem amor para dar. A mãe trabalha muito, ou o pai. Quando eu falo mãe ou pai, é para ficar de uma forma genérica. Mas ele tem aquele tempo de dar, sim. E a culpa não é dele se está com desempenho ruim escolar. Às vezes a criança mesmo está com dificuldades, precisa de uma aula de apoio, precisa até de um acompanhamento psicológico, porque a separação traz trauma para as crianças. Então você tem que observar isso. Então não fique culpando a pessoa. Ou então, quando vai para a casa por exemplo, meu filho vai para a casa do meu ex-marido. Aí eu ligo toda hora, pego o telefone, alô, fulano. E aí, filho, comeu? Daqui a 10, meia hora. E aí, filho, tá te tratando bem? Gente, ele é responsável. Ou ela é responsável. Para com isso. Também uma coisa que não pode se fazer.
recorrente fazendo isso, está cometendo alienação. Deixa esse pai ter o convívio, ter intimidade com esse filho, conhecer esse filho, amar esse filho. Para! Não cometam esse erro. Bom, e também tem outras coisas. Adotar condutas permissivas demais para com seus filhos. Ai, aqui na minha casa, quando meu filho vem para minha casa, ele não tem problema nenhum, a gente não briga. Nossa, a relação é maravilhosa, deixa ele fazer tudo o que ele quer, ele se diverte, ele está sempre feliz. E, claro, esse pai não briga com ele nenhuma vez, ele deixa tudo. Aí, quer dizer, a educação que um deu, um genitor deu, o outro tira. Ok? Isso também é uma espécie de alienação parental. Bom, gente, eu estava falando dessas atitudes desses pais, desses genitores. Essas atitudes, elas têm que ser paralisadas o mais rápido possível, porque senão podem ter consequências irreversíveis para esses jovens, para essas crianças. O que você deve observar? Essas repercussões emocionais para as crianças ou para os adolescentes, né, de um modo geral, são semelhantes às de uma separação judicial conflituosa. Bom, alterações no sono dessa criança, ou alimentação, baixo rendimento escolar também são alguns indícios de que essa criança está sofrendo de alienação parental. Nos casos mais graves, pode surgir recusa extrema de convivência com outro genitor. Ele fala, não quero mais para casa da minha mãe, não vou mais, eu não gosto dela. E é aquilo que eu te falei, é semear realmente aquela repulsa, o ódio pelo genitor. Isso é muito grave. Uma baixa autoestima, aquele adolescente que se achou feio, não, uma autoestima muito baixa. Um transtorno de ansiedade, gente, até mesmo depressão, isso pode acontecer. E eu também posso falar da revolta e agressividade contra si ou contra outras pessoas, cometendo pequenos delitos. A criança começa a ter um comportamento diferente do que ela tinha antigamente. Ou até mesmo o isolamento, começa a ficando muito retraída socialmente, quando chegar até mesmo a depressão, e eu volto a dizer, chegar aqui ao suicídio. Bom, gente, como é que eu faço? Eu tô sofrendo essa alienação, meu filho está sofrendo alienação parental, por parte aí da mãe. Como é que eu faço? Está falando mal de mim, o tempo todo a genitora fala mal de mim para o meu filho, está me afastando dele, meu filho está diferente comigo, eu estou preocupado, ele está introvertido, não come direito, ele está triste. Procure o Poder Judiciário. Simples assim. Ingresse com uma ação de pedido de alienação parental em face desse genitor ou dessa genitora. E aí vai ser apurado. Lá vai ser feita uma análise psicológica. Ela vai passar por um assistente social. E vou dizer, hein, se for necessário, o juiz vai chamar essa criança na presença de um assistente técnico, no caso, um psicólogo. E essa criança vai poder falar. Com todo o cuidado do mundo, ela vai falar. Então, não adianta você achar que vai ficar impune, que você vai fazer isso, que nada vai acontecer, porque isso não vai ser dessa forma. Essa criança vai falar, ela vai ser ouvida e tem várias consequências para esse alienador. Ele pode ficar afastado desse filho, ele só pode ser que ele perca a guarda dessa criança. Se ele é o guardião, ele pode perder a guarda dessa criança, ele pode ser multado. Restrições em visitas, restringir aquela visitação que era quinzenal, ou então que era até uma guarda alternada, ela pode ser revertida. Ou seja, você que alienador, você pode, aí sim, ser obrigado pelo Poder Judiciário a se afastar dessa criança. Então não faça isso, essa criança é seu filho. Tem crianças que não têm pai, por exemplo, perdem um pai muito jovens, e aí são criadas pelos tios, e o tio pode cometer alienação parental com relação ao irmão. Então é dentro de um âmbito familiar, não está ligado a só a pai e mãe não, tá? Então fique ligado. Você quer fazer o mal para essa criança? Gente, eu vou contar um caso bem importante que aconteceu, foi aqui no Brasil. Não foi, doutora Marcela? Foi aqui no Brasil mesmo? Foi. Então, foi aqui no Brasil, foi em um outro estado, não foi no Rio de Janeiro. E esse menor, ele perdeu a mãe, o pai começou a conviver com uma outra mulher. Casou com outra mulher, claro, foi refazer a vida dele. Esse pai, ele deixou de dar atenção para essa criança. E essa criança foi crescendo, se tornando um jovem que estava sofrendo, estava impedido, ele não deixava ele ver a avó materna, impediu o convívio com a avó materna, e ele que criava esse filho junto com essa nova esposa dele, só que ele não dava amor para essa criança.
Nenhuma. E ele foi crescendo, se tornando um jovem, sem amor, sem carinho, sem cuidado, e foram descobrindo que ele não alimentava direito, ele não vestia o garoto direito, não fazia nada por aquela criança. Era um pai, um péssimo pai. Infelizmente acontece. Existem pais ruins também. Claro que a maioria são bons, mas existem os pais ruins. E esse garoto, sozinho, foi até o Poder Judiciário e pediu socorro. Só que o Poder Judiciário brasileiro é muito deficitário. E ele não entendeu que aquela criança estava pedindo socorro. E ainda foi fazer aquele exame, demorou muito a aproximar essa criança da avó, que ele precisava do amor daquela avó, ele demorou, o judiciário demorou a fazer todo esse trâmite e essa criança simplesmente desapareceu. E há indícios, a gente não conseguiu ver até o final, né, doutora Marcela, mas procurou saber desse processo, e que o pai e a atual companheira tenham sido autores do crime, que ele apareceu morto, essa criança foi morta. Então, é uma coisa muito séria, vocês precisam atentar para isso. São problemas tão graves, são consequências desastrosas, que podem surtir efeitos irreversíveis na vida de uma criança. Bom, esse programa, gente, eu vou dedicar para a doutora Valéria, aquela advogada lá de Duque de Caxias, que sofreu toda aquela humilhação durante a audiência e que foi algemada em pleno exercício da advocacia. Eu venho pedir aqui para que a OAB de Maricá venha fazer um ato público de desagravo com relação a essa advogada. E essa advogada, ela merece todo o meu respeito por ser mulher, por ser negra, por estar no exercício da profissão naquele momento, e ela não merece ser algemada, como eu não mereço ser algemada. Eu não quero ser algemada. Bom, gente, chegamos ao final de mais um programa Por Dentro da Lei. Gostaria de agradecer, é claro, minhas colaboradoras, Jocilene Barbosa e a minha querida Daniele Neto. Dani, obrigada pelo presente maravilhoso, hein? Viu? Tô usando, eu falei que ia usar no programa, tá? Bom, Canal 10 com você, em qualquer lugar, a todo instante. Ô, luta!